colegas, bem-vindas, bem-vindos de volta. Prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, estamos chegando à nossa última aula conceitual, nossa última conversa aqui mediada pelo vídeo. Tá? Então, ao mesmo tempo que é um prazer, já fico triste de a gente acabar aqui essa conversa, até porque essas discussões sobre a teologia pública vão muito longe, né? Tem muita questão interessante e muito complexas, né? E que demandam, né? Promovem debate, discussão, conversa, diálogo. Né? E eu espero que com o livro da disciplina, com essas aulas, vocês se sintam motivadas e motivados a crescer como pessoas públicas também. Crescer como cristãos e cristãs que sabem atuar na vida pública enquanto cristãos e cristãs. Tá? Cristãos e cristãs que não fazem separação entre a vida espiritual e a vida em toda a sua dimensão. Tá? A santidade vivida no mundo e não santidade vivida no templo. Tá? A santidade, tá, você pode ser santo no templo, não tem problema nenhum, mas o melhor de tudo é ser santo 24 horas por dia em todas as atividades. Tá? Eu lembro quando era moleque na igreja, uns 13, 14 anos, né? Recém frequentando igreja e tal, eu ouvia lá um hino cantado, esse hino que eu lembro era cantado por um conjunto masculino, né? Quatro homens que cantavam, né? Eu não vou cantar aqui para vocês para não estragar a música, nem para tirar a motivação de vocês para assistir a aula. Mas é uma canção bem antiga, a letra dizia mais ou menos assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, não é santo não. Essa música nunca saiu da minha memória, né? Desde a adolescência na igreja até hoje, já passo aí de 40 anos, eu nunca me esqueci dessa música. Né? Porque essa música me chamou muita atenção na sua letra, né? Porque realmente é muito fácil ser santo quando a gente está na igreja, quando a gente está no culto, quando a gente está com os irmãos, as irmãs. Né? Deus nos chama para ser santos de segunda a segunda, não só no domingo. Tá? Então, quando nós estamos falando sobre teologia pública, nós não estamos falando então de alguma coisa que a gente faz apesar de ser cristão. Eu vou participar da vida social apesar de eu ser crente. Não, eu vou participar da luta por liberdade, justiça e reconhecimento exatamente porque eu sou cristão. Por quê? Motivado pelo Espírito de Deus, motivado pela compaixão de Jesus, motivado pela bondade salvadora do Pai, eu vou participar da vida pública da maneira mais excelente possível. Tá? Bom, breve introdução. Como é a nossa última aula, nosso último conceito é o conceito de soberania. E eu vou inverter agora o processo. Nas aulas anteriores eu discuti primariamente o conceito filosófico e praticamente não entrei na teologia. Nessa aula eu vou brevemente tratar do conceito filosófico e vou passar para discutir uma teologia bíblica do poder. Bem, soberania. A palavra soberania deriva da palavra soberano. Soberania é o exercício do poder político. A soberania é o exercício do poder de estabelecer limites legais e sociais para a vida em comum. O Estado, nas tradições democráticas, o Estado é soberano, nesse sentido, de estabelecer limites. A palavra soberania vem de tempos muito antigos com um outro sentido. Soberano era sinônimo de rei, monarca. Soberano é a pessoa que detém o poder político-militar. À medida em que as formações sociopolíticas se modificam, e passa a existir a democracia, a soberania é transferida do soberano para a sociedade. Então,
nas noções modernas, nas discussões democráticas sobre a soberania, existe uma forte tensão, tá? Conceitual e prática. Quem efetivamente exerce soberania? A sociedade ou o Estado? Na aula passada eu comentei um primeiro artigo da Constituição do Brasil e de vários outros países. Todo poder emana do povo, em nome do povo deve ser exercido. Esse artigo, esse item diz que a soberania pertence ao povo. A soberania é uma característica, é um direito, uma atividade popular. Povo, todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs de um país. Seja qual for sua classe social, religião, profissão, educação, etc. Tá? Então, todos os cidadãos, todas as cidadãs de um determinado país democrático são soberanos. Exercem a soberania, possuem a soberania. Bom, mas na prática, quem governa? Bom, na prática, quem governa é o Estado. Né? Ou seja, a população, os cidadãos e cidadãs, porque não podem governar o tempo todo, porque têm de se dedicar a uma série de outras atividades, delegam, então, o exercício desta soberania a uma instituição a que nós chamamos Estado. Então, o Estado, a própria linguagem que nós temos aqui no Brasil, o Estado está a serviço da sociedade. Um funcionário público é chamado de servidor público. Primeiro e mais importante e mais fundamental servidor público é o presidente. E daí para baixo todo mundo é servidor público. E de baixo para cima a mesma coisa. Agora, na medida em que as sociedades democráticas existem e funcionam, acontece, mais do que a gente gostaria, que o Estado usurpa, em maior ou menor grau, a soberania popular. E na medida em que recebeu a delegação de governar, existem, durante épocas, durante situações específicas, aqui, ali ou acolá, governantes que, tomando conta do Estado, usurpam a soberania popular e governam de acordo com os seus próprios interesses. No texto da unidade, eu apresentei uma discussão, eu vou retomar rapidamente aqui, entre um filósofo italiano, Giorgio Agamben, que está vivo ainda, e um falecido filósofo alemão, Schmitt. Schmitt viveu no período, meados do século passado, na Alemanha, né? Carl Schmitt, né? E ele foi um dos principais teóricos do governo alemão e foi um dos principais teóricos, não diretamente, mas foi um dos principais teóricos do nazismo. Né? Carl Schmitt era um cristão e ele acreditava que a sua teologia, sua teoria política, era uma teoria política cristã. E para Schmitt, a soberania se exerce a partir do estado de exceção. Ou seja, o que é o estado de exceção? O estado de exceção é uma situação social em que a lei não funciona. Num estado de exceção, então, o governo assume o controle da sociedade, estabelece regras emergenciais de controle, de dominação da sociedade, a fim de, entre aspas, supostamente, restabelecer a normalidade. Agora, para Carl Schmitt, o estado de exceção não era exceção, era normal. Quer dizer, o Estado, a instituição estatal, a instituição governamental, é a instituição que, tendo o direito do uso legítimo da força, da violência, pode sempre governar a partir do estado de exceção. Ou seja, o estado de exceção existe para a sociedade, mas não para o Estado. Em outras palavras, o Estado tem sempre razão. Bom,
daí dá para você ver por que o nazismo se apropria dessa teoria política. Se o Estado tem sempre razão, bom, não precisa justificar as suas ações perante o conjunto da sociedade. Ora, a partir do momento em que se crê que o Estado funciona normalmente como se vivesse num estado de exceção permanente, a gente pode perceber que não há justificação, não há apresentação recíproca nem generalizada de razões. O Estado toma decisões, ponto final. Aconteça o que acontecer. É claro que um estado de exceção absoluto desse tipo não é tão comum, não é tão constante na vida das sociedades democráticas. Mas práticas que consideram o Estado como o soberano político são muito mais comuns do que a gente gostaria que fossem. Tá? Por isso, no texto da nossa unidade, eu trouxe a crítica de George Agamben a esta noção, né, de que o Estado legisla a partir do estado de exceção. Tá? A soberania é uma realidade pública. Tá? O exercício do poder político é uma realidade pública. Tá? A gente não precisa gostar ou desgostar. Acontece. Pode acontecer de diferentes maneiras. Tá? A crítica de Agamben a essa teoria é fundamentada exatamente na percepção de que, quando se transfere a soberania do povo para o Estado, cria-se, assim, um permanente estado de exceção, um permanente estado de ilegalidade. Porém, ilegalidade essa disfarçada de legal. Por quê? Porque o Estado, então, estabelece e impõe as leis que deseja impor e ninguém pode contestar. Bem, na crítica de Agamben, ele, entre outras coisas, diz o seguinte. Vamos ler a citação que está aí. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela para vocês poderem ler aqui o texto de Agamben. Obrigado, gente. Mostrar o direito em sua não relação com a vida e a vida em sua não relação com o direito significa abrir entre eles um espaço para a ação humana que há algum tempo reivindicava para si o nome política. A política sofreu um eclipse duradouro porque foi contaminada pelo direito, concebendo-se a si mesmo, no melhor dos casos, como poder constituinte, isto é, violência que põe o direito, quando não se reduz simplesmente a poder de negociar com o direito. Ao contrário, verdadeiramente política é apenas aquela ação que corta o nexo entre violência e direito. Tá? A linguagem de Agamben aqui é bastante abstrata, né? Pode não ser muito clara e inteligível. Vamos tentar, então, traduzir esta crítica de Agamben à ideia de que a soberania é uma propriedade do Estado e não do povo. Tá? Veja, Agamben está falando a respeito do seu próprio livro. Né? O objetivo do seu livro é mostrar o direito em sua não relação com a vida e a vida em sua não relação com o direito, que significa abrir entre eles um espaço para a ação humana. Tá? O que ele está dizendo? Política. Política é a atividade humana que se exerce no espaço entre a lei e a pessoa. Tá? Quando a gente vive numa sociedade em que a lei vale mais do que a pessoa, não existe ação política. Quando a gente vive numa sociedade em que o Estado valoriza mais as próprias leis, as próprias regras do que o cidadão, do que a cidadã, não existe mais ação política. A ação política é impedida, é impossibilitada por esta violência legal, que é uma violência simbólica, não é necessariamente uma violência armada, física, embora em situações de tirania,
em situações de golpes ditatoriais, etc., pode acontecer. Tá? Mas, mesmo quando não acontece a violência física, tá? A valorização da regra acima da valorização da pessoa impossibilita a ação política. Eu acrescentaria que a crítica de Agamben, não só a valorização do direito acima da pessoa, mas também a valorização da economia acima da pessoa. Porque tanto quanto essa violência jurídica, essa violência legal impede a ação política, a violência econômica também impede a ação política. Quando vale mais consertar a economia do que fazer justiça para as pessoas, não há possibilidade de ação política. Percebem o que eu estou tentando dizer para vocês a partir aqui do Agamben? Só existe atividade efetivamente política, tá? Quando a participação pública pode ocorrer sem coerções, sem ser impedida, seja pelas leis do Estado, seja pelas leis do mercado. Voltando aqui à citação. Agamben está dizendo que a atividade política, ele está falando principalmente da Europa, foi contaminada, sofreu um eclipse duradouro porque foi contaminada pelo direito, concebendo-se a si mesma, no melhor dos casos, como poder constituinte. E no pior dos casos, com apenas o poder de negociar o direito. O que ele está dizendo? Que na prática das democracias ocidentais na Europa, e isso vale para outros lugares do mundo democrático também, a prática política, a ação política foi reduzida à atividade de fazer leis, de estabelecer regras, de estabelecer mecanismos de controle social, econômico, político, civil, jurídico. Quando a atividade de cidadãos, e especialmente quando a atividade do Estado se reduz a formular leis, impor leis, cuidar de leis, essa atividade do Estado está deixando de ser uma atividade política. Está deixando de ser uma atividade de exercer de forma delegada a soberania popular e passa a ser uma atividade de violência legal. Parece complicado, não é? É complicado, sim, mas é importante a gente entender esta crítica de Agamben, mesmo que você não concorde com elas. Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente está apresentando aqui. Tá? Agamben continua dizendo: verdadeiramente política é somente a ação que corta o nexo entre violência e direito. Tá? Ou seja, traduzindo isso para uma outra linguagem, tá? A ação política só é efetivamente política quando ela não é determinada pelo direito, pela lei, mas determinada, sim, pela deliberação pública. Tá? Eu vou passar aí mais um slide para terminar aí a citação do Agamben. Tá? Somente a partir do espaço que assim se abre entre o direito e a vida é que será possível colocar a questão a respeito de um eventual uso do direito após a desativação do dispositivo, que no estado de exceção o ligava à vida. Teremos então diante de nós um direito puro, no sentido em que Benjamin fala de uma língua pura e de uma pura violência. Há uma palavra não coercitiva, que não comanda e não proíbe nada, mas diz apenas ela mesma, corresponderia uma ação como puro meio que mostra só a si mesma, sem relação com um objetivo. E entre as duas não um estado original perdido, mas somente o uso e a praxis humana que os poderes do direito e do mito haviam procurado capturar no estado de exceção. Fecha aspas. De novo, a linguagem é complexa, vou tentar aí traduzir para vocês.
Trocando em miúdos, tem algumas coisas aqui da própria citação do Agamben que eu não concordo, que eu acho que são, quando ele fala de pura ação, pura violência, pura língua, ação como um puro meio de mostrar a si mesmo, eu acho que essa linguagem é exagerada. Tá? Porém, o que eu vejo como extremamente significativo aqui na fala, no texto de Agamben quer dizer, quando existe a ação política verdadeira, a ação política efetivamente verdadeira existe quando há deliberação livre, justa, baseada no reconhecimento. Quando há esse processo na sociedade, o direito passa a exercer a função para a qual ele existe. Não de controlar a vida, mas de coibir a injustiça, a opressão, a tirania, o desrespeito. É muito importante isso aqui no Brasil, porque nós vivemos no Brasil uma situação muito semelhante àquilo que Agamben chama de estado de exceção. É uma coisa, eu diria, doentia da história política brasileira, que as coisas aqui, para funcionar, têm de ter lei. Ou seja, as leis no Brasil, elas são muito mais impositivas do que restritivas. Quer dizer, se não tem regulamentação legal, uma coisa não pode acontecer. Isso é um hábito da política, do governo, é um hábito das instituições, inclusive de algumas instituições religiosas cristãs. Quer dizer, a lei estabelece o que pode ser feito. Não, a lei não pode exercer primariamente essa função. A função da lei é estabelecer o que não pode ser feito e impedir que aquilo que não pode ser feito seja feito. Então, por exemplo, a lei não pode estabelecer para uma pessoa como ela vai ganhar a sua vida. Se vai ser trabalhador, se vai ser pedreiro, se vai ser professor, se vai ser empresário, se vai ser artista, se vai ser esportista. Agora, a lei pode e deve estabelecer os limites para o exercício da minha atividade econômica. Ela não pode dizer para mim o que eu devo fazer, mas ela pode e deve dizer para mim o que eu não posso fazer. Se eu quero ser um empresário, se eu quero ser uma empresária, eu tenho todo o direito de ser um empresário, de ser uma empresária. A lei não pode dizer para mim, olha, você nasceu no bairro tal, na cidade tal, você não pode ser empresário. Agora, a lei pode dizer para mim, enquanto empresário, você não pode fazer 2 pontos. Isso. É claro que isso não quer dizer que numa Constituição, num código de lei, seja civil, seja penal, toda a formulação seja negativa. Nós estamos falando aqui abstratamente, da função da lei. Quer dizer, o papel da lei não é dizer o que a vida pode ser. É isso que a Agamben está dizendo. Tem que existir um espaço, um vazio entre o direito e a vida. Por quê? Porque a vida se rege por si mesma, ela não se rege pela lei. A lei vem depois da vida. E vem para quê? Para nos ajudar a não impedir a vida, a não matar a vida, a não violentar a vida. Então, a soberania, a ação governamental do Estado deve ser uma ação que possibilite o exercício público da soberania, da liberdade, da justiça e do reconhecimento. Não crie condições para isso, mas que impeça que os perigos e os obstáculos para isso aconteçam. No Brasil, a gente vive uma situação bem diferente. Aqui, tanto empresários quanto trabalhadores ficam esperando que o governo crie condições para tudo funcionar. Quer dizer, os empresários querem que o governo facilite as condições para financiamento, para isso, para aquilo outro. Os trabalhadores esperam que o governo melhore salários, crie ali condições em que não seja preciso debater, discutir com empresários, você garanta salários, garanta ofertas, as pessoas
que não tem recursos, fica esperando que o governo resolva os seus problemas financeiros, etc. Bom, não é assim que deve ser. Quer dizer, quando um governo, quando o Estado realiza esse tipo de atividade, ele está usurpando soberania popular. Ele está usurpando a nossa liberdade, a nossa responsabilidade de viver. Ele está usurpando o nosso direito de construir a justiça. Ele está usurpando o nosso direito de construir o reconhecimento. E quando nós, cidadãos, seja pessoas físicas, seja jurídicas, seja de que classe ou religião for, nos acomodamos e esperamos que o Estado resolva problemas que nós devemos resolver, nós estamos abrindo mão da nossa soberania. Claro que no Brasil o Estado não é o demônio e o povo não é o santo e vice-versa. Infelizmente, ao meu modo de ver, no nosso país acontecem mais erros do que a gente gostaria, talvez até mais erros do que acerto na vida pública, mas não quer dizer que o Brasil seja tão ruim assim, que não tenha jeito, não tenha presente e que não tenha futuro. Existem rumos injustos, opressores, desrespeitosos que devem ser corrigidos. E devem ser corrigidos na construção da liberdade, da justiça, do reconhecimento. Por quê? Ao construir como cidadãos e cidadãs liberdade, justiça e reconhecimento, nós estamos exercendo a soberania. A soberania popular é exercida na medida em que nós, como cidadãos e cidadãs, de modo recíproco e generalizado, construímos responsavelmente liberdade, justiça e reconhecimento. Quando isso acontece, o Estado vai desempenhar as suas funções sem usurpar a soberania popular. E a soberania popular será exercida sem impedir que o Estado realize as suas tarefas, que cumpra as suas funções. Percebe? Veja, de novo, eu vou dizer, você não tem que concordar com o que a gente está dizendo. Tá? Espero que você entenda. E para criticar alguma coisa, a gente tem que entender. O que eu estou procurando mostrar para vocês são conceitos filosóficos, e conceitos filosóficos podem ser questionados como quaisquer outros conceitos. Soberania, enquanto conceito filosófico, no ambiente da democracia, é soberania popular. Soberania popular que delega ao Estado o exercício do governo, mas não delega ao Estado o exercício da soberania. O Estado governa, ele não é soberano. Soberano é o cidadão, é a cidadã. O Estado é governante. Os governantes não são soberanos, soberanos são os cidadãos e cidadãs. Quando isso funciona, o Estado governando e a sociedade exercendo a soberania, aí a democracia vai bem. Quando verdade, justiça, reconhecimento são construídos de modo recíproco e generalizado, bom, a soberania popular funciona, o governo funciona melhor. Coisas muito interessantes e importantes aí para vocês pensarem, para vocês discutirem, tá? Não para vocês simplesmente concordarem, né? Bem, eu falei para vocês que ia conversar sobre teologia também, né? Conceitos teológicos. Quando a gente fala em soberania, a gente fala em exercício de poder, tá? Exercício do governo, o exercício também do poder que antecede esse governo e o exercício da legitimidade. Bem, que conceitos bíblicos podem ser utilizados para formular uma teologia do poder? Ou uma teologia da soberania, se você preferir. Durante algum tempo, nas igrejas cristãs, criou-se a ideia de que existe uma radical diferença entre política e teologia, né? Religião é uma coisa, política é outra, né? Tem gente que até diz, de formas populares, né? Religião e política não se misturam.
essa expressão é perigosa. Né? Paul Freston, um professor de ciência política evangélico, publicou há alguns anos aqui no Brasil um livro cujo título é bastante elucidativo. Religião e política, sim, igreja e Estado, não. Ou seja, religião e política sempre dialogam, sempre coexistem. O que não pode coexistir é igreja e Estado. Não pode haver união entre igreja e Estado. É um dos princípios básicos de todas as constituições democráticas. A não existência de uma religião oficial. O princípio da liberdade de religião. Poucos países democráticos ainda mantêm até hoje a ideia de uma religião oficial, a lei que oficializa uma religião. A esmagadora maioria dos países democráticos, inclusive o Brasil, define constitucionalmente a separação entre igreja e Estado. Na prática, a história é um pouquinho diferente, mas na legislação, sim, o Estado tem suas funções, a igreja tem as suas funções. O Estado tem a sua razão de ser, a igreja tem a sua razão de ser, e um não tem o direito de determinar como deve ser a vida do outro. E pior, eles não podem se juntar para determinar como é a vida de toda a sociedade. Tá? Bem, porém, religião e política, como atividades humanas, são atividades que têm elementos comuns entre si. Não, a teologia sempre trabalhará com conceitos políticos, e na Bíblia tem conceitos políticos. Tá? No texto da unidade eu trabalhei com algum detalhe 3 desses conceitos, que eu vou retomar agora aqui com vocês e apresentar aspectos principais desses conceitos. Aliança, libertação e reino de Deus são conceitos políticos que estão presentes na Bíblia. Tá? E vejam que eu coloquei também numa forma de unidade. Tá? Fazem parte de um círculo conjunto. Tá? E quando a gente lê o livro do Êxodo, por exemplo, a gente percebe esse ciclo. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe o funcionamento desse ciclo. Ou seja, para que haja aliança, é preciso haver libertação. Se Deus não liberta um povo dos seus opressores, não pode haver aliança entre Deus e o povo e entre os membros do povo. Se Deus não liberta o ser humano do pecado, não pode haver aliança da pessoa com Deus e das pessoas umas com as outras. E uma vez que ocorreu a libertação e estabeleceu-se uma aliança, ali funciona o reino de Deus ou a soberania de Deus. São conceitos teológicos políticos. Por mais que a gente possa tentar eliminar a dimensão política desses conceitos, é impossível deixar de perceber e de levar a sério essa dimensão política nesses conceitos. São 2 extremos que a gente deve evitar nesse caso. O extremo da espiritualização. Achar que aliança, reino de Deus, libertação são conceitos, são ações de Deus, são práticas de Deus que têm a ver exclusivamente com a minha vida interior. É isso que eu chamo de espiritualização. Tá, eu creio no reino de Deus. Bom, isso quer dizer que Deus está lá no céu e Ele está dentro de mim, ponto. Tá? O reino de Deus é o reino, a soberania de Deus na minha vida não tem nada a ver com a minha atividade econômica, com a minha atividade política, com a minha atividade social, profissional. Tá? Isso é espiritualização. O outro extremo que nós devemos evitar é o extremo da secularização. Que é dizer o quê? Bom, que Deus está fora de todas essas questões políticas. A gente não pode deixar a religião interferir na vida política, na vida econômica, na vida social, na vida legal. Tá? São coisas que têm que ficar completamente separadas. Deus é Deus, Deus está no céu, nós estamos aqui na terra, a gente decide tudo que a gente tem que decidir e deixa Deus lá paradinho no canto dele. Espiritualização e secularização são os 2 lados da mesma moeda. Espiritualização e secularização são irmãs gêmeas. Por quê? Porque as duas
fazem, cada uma do seu jeito, o mesmo efeito. Privatizam a religião, privatizam a fé religiosa, seja cristã ou de qualquer outra instituição religiosa. E ao privatizar a fé, ao privatizar a crença religiosa, privam a pessoa de parte da sua liberdade, de parte do seu reconhecimento. Se eu não reconheço o direito de uma pessoa participar da vida pública como pessoa religiosa, eu estou desrespeitando essa pessoa. Infelizmente, nós não temos tempo, não tivemos tempo no livro e nem teremos tempo na aula para discutir esta questão do direito das pessoas religiosas participarem da vida pública. Mas no livro indiquei algumas bibliografias importantes, alguns autores importantes que discutem em profundidade essa questão. Um deles é o filósofo alemão Jürgen Habermas, ainda vivo, né? Em um dos seus vários trabalhos sobre essa temática, Habermas diz que numa democracia não pode haver pesos diferentes colocados sobre os cidadãos, do ponto de vista da participação política. Então, o Estado e a sociedade serão injustos se colocarem sobre o cidadão religioso o peso de abrir mão da sua crença religiosa para participar da vida pública. Ou, se o Estado colocar sobre o cidadão não religioso o peso de abrir mão da sua falta de crença religiosa para participar da vida pública. A democracia exige isonomia, igualdade de direitos. Um cidadão religioso tem os mesmos direitos de um cidadão não religioso de participar dos debates públicos, da busca por liberdade, por justiça, por reconhecimento, exercer a sua soberania enquanto cidadão, enquanto cidadã. Quais são os limites, então, da participação da pessoa religiosa na vida pública? Bom, os mesmos limites de participação de uma pessoa não religiosa. Os limites que a gente viu, então, ali nos conceitos que a gente trabalhou. Generalidade, reciprocidade. Eu não posso impor nada a outras pessoas só porque eu creio que isso é verdade. O que eu gostaria que a minha sociedade vivesse e praticasse precisa ser debatido, precisa ser construído de modo genérico, generalizável e recíproco. Então, tanto cidadãos religiosos quanto cidadãos não religiosos, quando participam do debate público, precisam ser capazes de respeitar o argumento dos outros, de respeitar a identidade do outro e de buscar construir um consenso e não impor a sua própria ideia. Fecho parênteses, volto para os conceitos bíblicos. O conceito de aliança na Escritura, basicamente, diz o seguinte: Deus escolhe as pessoas para serem suas parceiras, seus amigos. Isso é básico, isso é a essência do conceito de aliança. Existe uma pertença mútua entre Deus e nós. Existe uma pertença mútua entre nós e outras pessoas. Existe uma pertença mútua entre nós e a criação inteira. Então, a aliança é a convivência, essa pertença mútua baseada na Hesed, no amor fiel de Deus, baseada na Tzedakah, na justiça, baseada no Mishpat, no direito, baseada na Emuná, na felicidade, na fidelidade. A relação de aliança é uma relação de fidelidade, bondade, justiça e direito. Libertação é a luta por eliminar situações em que estejam ausentes ou a justiça, ou o direito, ou a fidelidade, ou o amor fiel, ou a bondade. Onde há opressão, luta-se por libertação.
Luta-se por libertação não para trocar quem manda, luta-se por libertação para restabelecer a aliança. Para restabelecer relações humanas baseadas na Hesed, na Tzedakah, na Mishpat, na Emuná. Na bondade, na justiça, no direito, na fidelidade. Agora você pode pegar essas 4 palavrinhas, né? Bondade, benignidade, né? Justiça, direito, fidelidade na Escritura, e ver como essas palavras nos ajudam a entender liberdade, justiça, reconhecimento, soberania. Por exemplo, a dimensão pessoal do reconhecimento implica, depende do exercício de fidelidade, emuná. Ela precisa do exercício da Hesed, do amor, da bondade, da benignidade. A dimensão cidadã do reconhecimento depende da justiça e do direito. A dimensão simbólica do reconhecimento depende da Hesed, do amor, do respeito ao próximo. Então, o conceito bíblico de aliança nos fornece não só ideias, mas nos fornece também os afetos, as paixões, as virtudes, as atitudes que, como cristãos e cristãs, praticamos na vida pública. Conceito de reino de Deus. Essencialmente, o conceito reino de Deus afirma que Deus é soberano. Deus é o grande rei de toda a terra. Diz um salmo. O Senhor é a terra e a sua plenitude, diz outro. Não há outro Deus a não ser um. A ideia bíblica de soberania de Deus tem a ver, quando a gente pensa em uma teologia pública, tem uma função crítica muito importante. Uma vez que Deus é o soberano dos soberanos, nem a soberania popular, nem o poder governamental do Estado podem ser ou devem ser exercidos sem prestar contas a Deus. E se Deus é o soberano, nenhum ser humano governa como se fosse Deus. Então, nenhum ser humano pode exercer a soberania como se fosse divino. Toda a soberania humana é subordinada à soberania divina. Isso é um princípio teológico cristão, bíblico. Então, isso quer dizer que Deus não está subordinado ao governante. Deus não está subordinado ao povo. A soberania de Deus não está debaixo de nenhuma outra soberania. Então, sempre o conceito de reino de Deus será um conceito crítico da atividade política humana. Isso nas teologias latino-americanas do final do século passado foi muito destacado, né? Não exatamente com essa linguagem, mas de várias outras maneiras, né? Se Deus reina, deve haver justiça. Se Deus reina, deve haver liberdade. Se Deus reina, deve haver aliança, reconhecimento. Se Deus reina, deve haver honestidade, integridade. Na ausência dessas virtudes sociais, bom, então quem reina é Satanás. Qualquer governo que diga governar em nome de Deus está usurpando a soberania de Deus. Qualquer indivíduo que pregue que ele está falando com a autoridade divina está usurpando essa autoridade. Percebe? Estou falando aqui de coisas extremamente importantes. Você vai dizer, mas Júlio, o pastor não pode dizer que ele está pregando em nome de Deus?
Pode, desde que ele saiba que quando ele prega, é ele que prega. E que ele, ao dizer que eu estou pregando a palavra de Deus, vocês têm o direito de avaliar se a minha interpretação é correta. Eu estou exercendo a minha autoridade na igreja como servo de Deus, e vocês têm o direito de avaliar o exercício da minha autoridade, porque vocês também são servos e servas de Deus. Senão, nós, seres humanos, queremos substituir Deus. E queremos substituir erradamente porque o próprio Deus governa em parceria. Ele é parceiro, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele governa a vida humana como parceiro da vida humana. Como Salvador, ele nos inclui no seu povo. Ele não nos impõe a salvação, ele nos possibilita a salvação. Como um pai amoroso, Deus não nos obriga a viver de acordo com a sua vontade. Ele oferece a oportunidade, a possibilidade de vivermos como uma família, juntos e juntas. Vejam, o que eu estou tentando dizer para vocês em outras palavras? Que a gente pode ler a Escritura e examinar os conceitos políticos, a dimensão política dos conceitos na Escritura, com uma atitude impositiva. Quer dizer, a gente pode achar que, quando a Bíblia diz que Deus reina, não, então Deus manda e desmanda do jeito que Ele quer. E eu, que sou servo dele, mando e desmando e acabou. Bom, essa é uma leitura errada, é uma leitura cujo espírito não é o espírito de Cristo. Ou eu posso ler a Bíblia encontrando na Bíblia, bom, Deus reina. De que maneira Deus reina? Deus reina amorosamente. Com base em que a gente vai ter esta segunda atitude, não a primeira? Com base na própria Bíblia. Não é uma questão de conceitos filosóficos ou teológicos, é uma questão da revelação bíblica. Como Deus exerceu efetivamente, decisivamente a sua soberania para nos salvar, enviando o seu Filho que se esvaziou a si mesmo, viveu entre nós, assumiu a condição humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus não exerce a sua soberania matando as pessoas. Deus exerceu a sua soberania libertando as pessoas, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus não estabelece a sua aliança conosco por meio da força, por meio da imposição da sua vontade. Deus estabelece a sua aliança conosco mediante o convite. Na Bíblia, o chamado, a vocação. Percebem? Bem, nosso tempo está terminando. Disciplina de teologia pública. Teologia pública é um modo de fazer teologia em que os temas públicos recebem a primazia. Uma vez que os temas são públicos, a teologia pública é polêmica. Por quê? Porque todo e qualquer tema público receberá diversas explicações, diversas conceituações. Enquanto teólogos e teólogas que discutimos questões públicas, sabendo que esses temas são polêmicos, fazemos a discussão, a construção da teologia pública com humildade e amor, evitando qualquer tipo de violência, qualquer tipo de coerção sobre as outras pessoas. Bem, fica aqui um convite. Essa disciplina é um convite para você refletir sobre a dimensão pública da teologia. É um convite para você estudar mais profundamente as questões públicas e oferecer as suas contribuições como cristão, como cristã, à vida pública da igreja e do país. Mais uma vez eu agradeço a vocês por estudarem conosco aqui na Unicesumar. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe a todos e todas e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.